Fala pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui nossa aula 18, né? Passamos aí por uma longa jornada, né? E a aula de hoje ela vai dar continuidade no sentido de ver mais alguns equipamentos importantes que normalmente são presentes em circuitos elétricos. E esses especialmente é legal a gente prestar um pouco de atenção porque eles são nossos amigos nos exercícios, vamos dizer assim. Eles são indicadores, né? Vamos passar os slides aqui, então eu já estou me adiantando. A aula de hoje é sobre medidores, tá? Então, basicamente, né, os medidores eles dão um certo spoiler de algumas propriedades elétricas, né, em alguns trechos dos circuitos elétricos. É para isso que eles servem. Né? No dia a dia, né, imagina que você tem um circuito que você não conhece muito bem, como que as tensões e correntes estão agindo em cima dele, né? Um circuito um pouco mais complexo. O operador, o que ele faria? Assim, para ele conhecer um certo circuito, ele não precisa ficar fazendo todas as contas, tudo mais, em cima de um negócio complexo que talvez levasse horas para ele. Ele simplesmente leva um equipamento, né? E nesse equipamento, né, ele consegue medir, né, as tensões e correntes em um certo trecho, o trecho de interesse dele. Né? Esses equipamentos são os medidores, né? E é o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, deixa eu só ativar aqui o... Opa, voltou. O computador não está cooperando hoje. Vamos ativar aqui o nosso ponteirinho. Esqueci de ativar ele aqui. Beleza. Ótimo, legal. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com medidores de intensidade de corrente elétrica, né, que medem corrente elétrica, e medidores que medem diferença de potencial. São as duas propriedades que a gente vai trabalhar, né, nessa aula. Existem também medidores que medem potência elétrica, né, mas acho que para termos, né, de vestibular aqui, esses dois eles já atendem bem. Tá? Então, esse comentário aqui é legal porque, né, a gente vai ver como é que funciona a construção desses medidores, né, e vocês vão ver que eles utilizam aqueles conceitos de associação de resistências que a gente viu lá nas aulas anteriores, né? Acho que é Resistores 2, que é uma aula, ou 3, que é uma aula importante, que é a aula de associação de Resistores 3, que é uma aula importante sobre associação de resistores, né? Que é um tema importante nesse mundo de circuitos elétricos. Né? Talvez é o tema mais importante, aí, vamos dizer. E ele usa exatamente esses conceitos. Né? Então, ele criou esse equipamento utilizando esses conceitos de associação de resistores. Vamos lá. Primeiro que a gente vai ver é o mais básico de todos. Tá? E especialmente esse, ele não utiliza o conceito de associação, mas ele é utilizado lá na frente. A gente vai ver. O galvanômetro, né, ele é um equipamento cujo objetivo principal dele é medir intensidades de correntes elétricas, né? E a principal destaque, a principal informação dele é que ele é utilizado para medir correntes de baixa intensidade. Tá? Então ele não é útil para medir correntes de alta intensidade. Então ele é bem sensível, né? E o princípio dele é um princípio magnético. Tá? Então é um equipamento, princípio magnético, que vai te entregar em um certo trecho, né, a quantidade de corrente, né, a intensidade da corrente que está passando naquele trecho. Aqui tem um exemplinho aqui, só para ilustrar. É um circuito simples. Né? Eu associo, né, como o galvanômetro é um instrumento de medição de intensidade de corrente elétrica, né, a instalação dele sempre ocorre em série. Tá? Então, tem um trecho, dado um trecho. Nesse trecho eu quero medir a corrente elétrica. Como é que eu instalo esse medidor? Eu coloco ele em série. Tá? Corrente é sempre em série. Tá? Então, viu o Gzinho aqui em série. Tá? Então tá aqui, só tem um trecho, é um circuito muito simples. Um gerador, um resistor. Então, quando eu coloquei esse galvanômetro aqui, ele vai me entregar exatamente a corrente que está passando nesse trecho. Tá? Então vamos lá. Como funciona aqui na prática, né? Esse desenho aqui do lado direito, ele funciona da seguinte forma, né? Esse cara vai ter dois polos, né?
eixinhos onde eu vou encaixar e definir o trecho que eu vou estar medindo a corrente elétrica. Tá? Então é entre esse ponto e esse ponto. Isso vai para um equipamento que vai te entregar, como se fosse um velocímetro aqui, tá? E ele vai te entregar aqui a quantidade de corrente elétrica que está passando nesse trecho, tá? Então ele conecta aqui, conecta aqui, ó. A corrente entra dentro do galvanômetro, aqui, ó, entra dentro do galvanômetro, passa por dentro dele, sai pelo galvanômetro e volta para o circuito, tá? É mais ou menos assim que funciona o princípio de um medidor, tá? E esse aqui de corrente elétrica. Agora a gente vai ver um segundo medidor de corrente elétrica, né, que é talvez o mais o comum da gente ver nos exercícios, né, que é o amperímetro. O amperímetro, como o próprio nome sugere, né, ampere, ele é um medidor de corrente elétrica, né, e a propriedade que difere ele do galvanômetro de cara, né, é que ele é utilizado para medir circuitos de altas correntes, né. A instalação do amperímetro, né, assim como o galvanômetro, tem que ser em série, né, mediu corrente, você instala em série, igual a gente vê nesse circuito exemplificado. Né, o símbolo dele é o A de amperímetro. Né, e uma vez eu colocado num trecho, né, ele vai medir e vai me entregar essa informação, que é a informação da corrente elétrica que está passando exatamente nesse trecho. E agora, né, quando a gente ficou um tempão lá atrás falando sobre como eles utilizariam o conceito de associação de resistores, né, essa cara aqui, esse circuitozinho em paralelo aqui, imagina ele como dentro, ele está ocorrendo dentro do A, tá? Então, ele é a construção do amperímetro, tá certo? Então, beleza, eu tinha um galvanômetro que é um instrumento magnético que entrega a intensidade de correntes elétricas para pequenas correntes elétricas. Né? Como é que eu utilizo, né, esse instrumento tão bacana, né, para medir correntes maiores, né, e não sair do intervalo de funcionamento dele? Eu acoplo uma resistência em paralelo nele. Tá? Então vamos ver o que isso provoca, né, no sistema. Tá? Então tá aqui, é só uma definição de variáveis. Né? O galvanômetro ele tem a resistência G dele, tá? E ele vai te entregar essa medição IG, que é a corrente que vai ser medida pelo galvanômetro, né? Vai ter lá o ponteirinho dele lá, a corrente que vai ser medida por ele. E eu acoplei nele uma resistência conhecida, né? Que eu chamei de RS aqui, tá? Rzão, Szinho. Quando vai passar corrente elétrica, né, liguei o amperímetro. Né, a gente vai definir aqui, né, a corrente que eu quero medir, né, que eu chamei de IM, que é a corrente total que está passando dentro do amperímetro. Quando ela chega nesse nó aqui, o que acontece? Ela vai se dividir em duas. Né, vai ter uma que vai passar aqui por cima e passar pelo galvanômetro, tá? E vai ter uma outra, né, e somada, né, com essa IG, né, SS somada com a IG vai dar IM, tá? Conservação de correntes. Essa de baixo, né, ela vai passar pela corrente pela resistência RS. Tá? Você vai ter uma que vai para cima, que vai passar pelo galvanômetro, e você vai ter outra que vai passar por baixo e vai passar pela resistência RS. Né? Elas vão se dividir. A que passar pelo galvanômetro, a gente vai chamar de G, a que passar pela resistência, a gente vai chamar de IS. De forma que a soma, né, conservação de corrente, vai dar a corrente que a gente quer medir. Tá? Então, só definindo as variáveis aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Como o sistema está em paralelo, né, a gente pode dizer que as diferenças de potencial, né, quedas de tensão, entre o trecho do galvanômetro, que é a parte de cima, e o trecho da resistência, que é a parte de baixo, são iguais. Né? Eles estão conectados pelos mesmos nós. Né? Então, está o nozinho aqui e está o nozinho aqui. Então, a parte de cima e a parte de baixo têm as mesmas tensões, né? Mesmas diferenças de potencial. Então, está aqui. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm, né? Que é U igual a RI, para os dois trechos. O trecho de cima e o trecho de baixo. O trecho de cima é a diferença de potencial no galvanômetro, o G, igual à resistência do galvanômetro, RG, vezes a corrente do galvanômetro, IG, que é a corrente do galvanômetro, que é aquele instrumento magnético, mediu. Tá?
Tá? Isso aqui é conhecido. E no trecho de baixo, eu vou ter a diferença de potencial na resistência, que é o US, eu vou ter a resistência RS, e vou ter a corrente que passa por essa resistência, que é o IS. Tá? IS eu não conheceria, né? Ele vai sair por subtração da medição, né? do IG. O que a gente definiu? Que as DDP são iguais, né? Então a gente pode igualar o G ao S, que dá nessa formulinha aqui de baixo, né? Então RG e G igual a RS e S. E aí sai a conservação de corrente, que é o IS vai ser igual, né, ao IM menos o IG. Tá? Então, IM menos o IG. Substituir aqui. Então, vamos desenvolver essa equação que a gente descobriu ali, né? Então, fazendo a distributiva, né? Então, fez a distributiva, RS vezes o IM menos o RS vezes o IG, tá? Que é distributivo. Eu passo, né, esse elemento aqui para o outro lado, né? Aí eles ficam aqui, o RG e o RS e G ficam juntos, e do outro lado fica o RS e M. E eu coloco o IG em evidência, né? Tendo os dois termos o IG, eu coloco o M em evidência. Então fica aqui, ó, RS e M igual a RG mais RS vezes o IG. E aí eu passo esse RS para baixo. E aí eu consigo uma relação entre a corrente que eu quero medir, que pode ser qualquer intensidade, né? E a corrente que é medida pelo galvanômetro, que essa sim é limitada, né? Ela tem uma limitação. Eu tenho uma relação entre as duas, matemática, física e matemática, né? Uma expressão. O que conecta as duas? Conectam as duas um fator de resistências, né? Que foi gerado por aquela associação entre o galvanômetro e uma resistência em paralelo. Né? Esse fator é o fator que a gente chama de amplificador. Tá? Então, eu tenho um IG que é limitado. Ele é limitado por especificação técnica. Eu quero medir uma corrente que é maior do que a especificação técnica. O que eu faço? Eu crio um equipamento que, né, eu consigo medir múltiplas vezes o tamanho da corrente de especificação. Né? Simplesmente porque eu acoplei uma resistência ali. E aí o fator de amplificação é o que a gente chama de Fs, tá? Que é esse cara aqui. Né? Então seria IM igual a FSG. Certo, gente? Então, é só isso aqui eu criei um mecanismo de forma que eu consegui utilizar meu galvanômetro para medir correntes elétricas mais altas. É isso. O próximo instrumento que a gente vai ver é o voltímetro. Tá? Então, o amperímetro ele é o instrumento que mede correntes elétricas, né? E aí de um range maior, né? Um intervalo maior de intensidades. Né? O voltímetro aí, ele já é um pouco diferentão. Assim. O voltímetro ele não é para medir intensidade de corrente elétrica, ele mede diferença de potencial. Quando a gente está falando de medir diferença de potencial, tem que vir duas coisas na cabeça de vocês. A primeira é que eu vou ter que definir os dois pontos, dois nós, né, pelo quais, né, eu quero medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. Né? Então, e a segunda coisa é que eu tenho que fazer essa instalação em paralelo. Tá? Então, medir correntes em série, medir tensão em paralelo. O símbolo do voltímetro é o V, né? Que é esse aqui, de V de voltímetro, né? De volt também. Também está no nome dele, né? Volt é a unidade da diferença de potencial. Desculpa. E aqui a gente tem um pouco como fica a construção dele nos nossos circuitos simples, né? Então, vocês conhecem esse circuito aqui, que é o primeiro quadradinho à esquerda, né? E aí a gente instalou aqui em paralelo, né, o nosso voltímetro. Né? Percebe? Eu conectei os dois eixos aqui. Ó. Então o eixo aqui, ó, o primeiro eixo está aqui, ó, o primeiro nó. O segundo nó, né, está marcado pelas duas bolinhas. O que esse voltímetro vai me entregar? Esse voltímetro vai me entregar a diferença de potencial entre esses dois pontos que coincidem com a diferença de potencial dos dois pontos dessa resistência R aqui. Tá?
E aí ele vai me entregar alguma coisa aqui em unidades relacionadas a volt, tá? E aqui está a construção do nosso voltímetro, tá certo, gente? O voltímetro nada mais é, ó, tá localizando vocês aqui. Tem aqui um trecho, né? E aqui tem os dois pontinhos que eu quero medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. O voltímetro nada mais é do que uma associação em série entre um galvanômetro, tá? Que é aquele primeiro instrumento de medir correntes elétricas que a gente viu, RG e G, que vocês já viram o que é, né? A resistência interna do galvanômetro e a corrente medida pelo galvanômetro. E eu associo a ele uma resistência conhecida, medida e conhecida, RS, tá? Então a gente vai fazer a construção e entender como é que funciona essa associação para entregar para vocês uma tensão, né? Uma diferença de potencial, aparecendo na telinha. A diferença de potencial. Tá aqui. O que fisicamente a gente tem, tá? Essas três variáveis elas são especificadas, tá? E aí você vai ter a diferença de potencial que você quer medir, que é a diferença entre esse ponto e esse ponto. E você vai ter duas diferenças de potencial intermediárias. Quem que são elas, tá? É a diferença de potencial entre os dois, né, terminais aqui do galvanômetro, que a gente vai chamar aqui de UG de novo, tá? Então, a UG, que é entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. E você vai ter a diferença de potencial dessa resistência aqui, que vai ser a que liga esse ponto intermediário aqui até o outro polo. A soma entre essas duas diferenças de potenciais vai ter que dar a diferença de potencial que eu quero medir, né? Então imagina, eu tenho uma queda de potencial que eu quero medir. Ela vai ser a soma de duas quedas de potencial. Uma que vai acontecer no galvanômetro, outra que vai acontecer na resistência, tá? Beleza? Vou passar. Então vamos aplicar mais uma vez a primeira lei de Ohm nos dois trechos, né? Quais são os trechos? O trecho do galvanômetro, esse pedacinho aqui, e o trecho da resistência, que é esse pedacinho aqui. Então tá aqui, o G igual a RG e G, o S igual a RS e S. Até aqui é igual ao amperímetro, certo? Onde que vem a diferença? A diferença vem que a instalação deles está sendo feita em série. E quando alguma coisa está em série, quer dizer que as correntes são iguais, né? Então, IG e S são iguais. E aí, um segundo ponto que a gente discutiu antes, né, é que a diferença de potencial, a queda de potencial medida, que a gente chama de UM, é igual a soma das duas quedas de potencial, né? O G e o S. Substituindo, né, então a gente tem aqui, o M é igual ao UG, a gente só substitui esse UG por RG e G, tá aqui as duas, RG e G, mais o S é igual a RS e S. Aqui eu já botei direto IG, porque a gente sabe que S e G são iguais, tá? Colocando na distributiva, né, a gente vai chegar a esse fatorzinho aqui, que relaciona a DDP medida, né? Aqui, isso aqui é o que eu quero medir, é o que eu quero que o voltímetro entregue, tá? É a DDP medida. E o I do galvanômetro, né? Então, imagina o seguinte, o galvanômetro é a base de tudo aqui, dos medidores, tá? Ele é a base. Só que ele tem uma limitação, ele te dá uma informação, que é a corrente em baixa intensidade. A gente fez associações de forma que eu consigo entregar, né, para o operador, né, para quem está usando o medidor, uma forma de medir intensidades de corrente elétricas mais altas, né, que era o amperímetro, e agora eu fiz uma associação que eu consigo entregar para esse operador um instrumento que mede a diferença de potencial entre os dois pontos, né, utilizando o mesmo equipamento básico, que é o galvanômetro. Então, daqui é a relação. Então, sabendo a medida do galvanômetro, eu entrego a DDP do intervalo medido. E aí, por fim, a gente tem esse resumo aqui, né? Esse resumo é só para a gente entender, né, os três instrumentos que a gente viu hoje. A gente viu o galvanômetro,
que é, né, o símbolo é o Gzinho, né, esse G aqui, ele é associado em série porque ele é associado em... Se eu quiser medir corrente com ele, né, se eu quiser associar ele para criar outros medidores, aí a gente pode fazer uma associação diferente que nem a gente viu. Mas se eu quiser usar ele diretamente, né, medir correntes, né, a gente tem um amperímetro, que é o símbolo A, então associo em série, ele me entrega a corrente elétrica daquele trecho. Tá? E a gente tem aqui o voltímetro, que é um aparelho que eu utilizo o galvanômetro para entregar a diferença de potencial entre dois pontos. Tá certo? E a associação dele, como é de diferença de potencial, aí a gente está falando de associação em paralelo. Bom, gente, de medidores é isso. Vejo vocês aí na próxima aula de circuitos elétricos, tá certo? Um abração.